Bom, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. Assim como estão acostumados também que a gente, cada edição, recebe um convidado ou convidados especiais, convidados que nos ajudam a destacar, a comentar os temas propostos. Hoje, com muita honra, nós vamos fazer um programa Assunto Cidade para lá de especial, com a eterna senadora Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, que já está aqui do meu lado, e também o professor Walter Batista, ele que é pré-candidato a prefeito de Guarujá pelo partido Rede Sustentabilidade. Em primeiro lugar, eterna senadora Marina Silva, eu lhe agradeço muitíssimo pela presença e deixo um espaço para você antes de cumprimentar o telespectador. Primeiro quero dizer que para mim também é uma satisfação poder estar aqui com você, Valdir, e sobretudo no momento em que a gente está discutindo a sucessão municipal, né, e que nós temos o nosso pré-candidato aqui do Guarujá, que é o Walter, e até pela proximidade que eu tenho com a cidade, porque pouca gente sabe, mas a minha família, do meu marido, é de Santos, né? Então eu, cada final de ano, de vez em quando, eu venho aqui para a Baixada e sou muito próxima aqui de São Vicente, do Guarujá, então para mim é uma alegria poder estar aqui retornando, uma cidade que sempre me acolheu bem, sobretudo na última eleição, onde fiquei em primeiro lugar. Muito bem. E o professor Walter Batista, que eu quero agradecer pela honra também de conseguir incluir na agenda da senadora a participação no programa Assunto Cidade. Bom dia. Valdir, eu que agradeço a você, queria cumprimentar todos os telespectadores, ao teu público que é bem fiel, agradecer à senadora Marina por estar aqui, nossa eterna senadora e uma eterna defensora das causas da sustentabilidade, e é uma honra enorme poder participar do seu programa ao lado dela e falarmos de política, falarmos de boa política, falarmos da nossa cidade, falarmos do nosso país. Te agradeço também pela oportunidade. Você topa ser meu repórter por um dia, então? Sem problema. Senadora, momento difícil que o país enfrenta, qual a avaliação que a senhora faz desse atual momento por parte da Rede Sustentabilidade, esse atual momento vivido pelo Brasil? Olha, é um momento de fato muito difícil, Valdir, porque nós estamos vivendo uma profunda crise econômica que já ceifou 11 milhões e 400 mil empregos da população brasileira. Nós vivemos um momento em que os juros estão elevados, a inflação está alta, e essa combinação de juros altos, desemprego e inflação é uma combinação letal, sobretudo para a população mais pobre, para as pessoas mais humildes. E uma crise que foi produzida, obviamente, em função da grave crise de valores, que envolve o problema da corrupção, que hoje é generalizada no nosso país, e uma crise que também se agravou em função da crise política. Eu diria que na base de tudo isso está o problema da crise de valores e da crise política, porque foi a crise política que levou a uma negligência com os problemas que hoje nós estamos enfrentando, sobretudo a partir de 2008, quando o governo do PT não fez o dever de casa para poder ganhar a eleição em 2010, continuou sem fazer o dever de casa e negando a realidade para a população para ganhar as eleições em 2014, levando o nosso país a essa bancarrota que hoje a gente está vivendo. Então, é um momento em que a sociedade precisa ter perspectiva, mas para ter perspectiva é preciso recuperar a esperança e a confiança. E como recuperar a confiança diante do cenário que a gente está vivendo? Esse é o grande desafio. Certo. Senadora, e nós estamos às vésperas de uma eleição municipal, uma oportunidade que o cidadão tem de exercer de fato a sua cidadania e cobrar mudanças como foi cobrado nas ruas recentemente. Existe uma receita perfeita, uma receita ideal para aquele processo que a gente estava falando de pensar global? Muita gente consegue pensar, mas de agir local e fazer essa transformação, começar pelas cidades? Eu acho que a receita não existe. O que tem que existir é o compromisso. Né? Porque, infelizmente, na campanha presidencial, a gente via a presidente o tempo todo dando a receita de como o Brasil seria maravilhoso.
e depois deu no que deu. Então, acho que esse é o momento de assumir o compromisso, em primeiro lugar, de ter uma atitude diferente diante da política. E o que seria essa atitude diferente? Não é? A gente precisa aprender a manter as coisas boas. As coisas boas não devem ser fulanizadas e nem partidarizadas. As coisas boas que se tem numa cidade ou num país, elas são conquistas da sociedade. Então, o problema no Brasil é que ou você fulaniza ou você partidariza. Então, as coisas boas devem ser preservadas, devem ser institucionalizadas. E uma atitude de corrigir os erros, de não compactuar com eles e de encarar os novos desafios. Né? Eu vinha conversando na vinda aqui para cá com o Walter, e ele me dizia dos graves problemas que nós temos aqui, que vai desde a coleta do lixo, o tratamento do esgoto, o déficit habitacional, né? Uma grande quantidade de pessoas que não têm uma casa para morar, o problema do desemprego, de como se assume o compromisso de ir melhorando a vida das pessoas naquilo que é básico, porque as pessoas precisam de emprego para poder dar alimentação para os seus filhos, para sobreviver. Exato. As pessoas precisam de um atendimento de saúde digno para poder se tratar na hora em que a sua própria vida está em risco. E as pessoas precisam de uma boa educação para dar pelo menos uma vida melhor para os seus filhos. Então, assumir compromisso com isso, eu acho que deve ser o papel desse debate no município, inclusive fazendo o debate de como o governo estadual e o governo federal fazerem o repasse das verbas para que os prefeitos possam assumir essas responsabilidades e ter alguém com compromisso e competência para usar corretamente os recursos. Porque não é uma questão de só mais dinheiro, é como usar adequadamente esse dinheiro, e é por isso que eu acredito muito no processo que a gente da rede está fazendo aqui com o Walter, de um programa que seja debatido com a cidade, de forma transparente, com a participação da sociedade na busca da eficiência na prestação dos serviços, que é isso que a população quer, não é? Um bom representante na política, o bom funcionamento das instituições de saúde, de educação, de segurança, não é? E que ela possa ajudar a resolver os problemas que ela mesma, não é, está vivendo no dia a dia. E esses problemas imediatos da população recaem, logicamente, sobre os prefeitos, né? Sobre os prefeitos. O professor Walter Batista, que é especialista em gestão pública, dá para conciliar as propostas da rede com todas as deficiências ainda sociais de Guarujá? Eu acredito, Valdir, indo na linha do que a Marina falou para a gente aqui, que é necessário a gente entender que a política hoje é fundamental para transformar a gestão pública. Mas a boa política, a política que não se estruture apenas na troca de favores, na troca de favorecimentos para alguns grupos, ou no embate, na luta, na disputa que levou o país ao que é hoje, né, que é uma disputa do poder pelo poder. É uma fala que a Marina sempre usa, e dizendo inclusive que num processo eleitoral como esse que se avizinha, a gente pode perder uma eleição mesmo ganhando. E é bem possível que isso aconteça em Guarujá. Por quê? Porque a gente está vivendo um processo de disputa pelo poder e não de disputa pelas soluções dos problemas que a cidade vem vivendo há tanto tempo. E é a política que pode fazer isso, mas a boa política, a política com uma visão técnica de gestão, com uma visão que abra o código da participação das pessoas na decisão, né? Porque tudo aqui é feito às escondidas, você vive esse cotidiano e sabe bem do que eu estou falando, como jornalista, inclusive, às vezes você é pautado pela Câmara Municipal que recebe os projetos, então essa forma de fazer a política tem que mudar. E a gente precisa superar essas deficiências que a própria política causou. E isso só é possível quando as pessoas tomam parte do processo, né? Quando elas são chamadas a colaborar e elas arregaçam as mangas junto com as pessoas que estão dispostas na política a fazer. Essa questão que a gente colocou no começo, por exemplo, da questão da coleta de lixo, está demorando para a região, por exemplo, entender o papel que tem, por exemplo, a reciclagem, né? O papel da reciclagem. É uma legião de pessoas, de catadores espalhados pelas ruas, que poderiam estar sendo aproveitados pelo poder público, como em algumas cidades assim, solucionou essa questão, inclusive gerando renda, né? Exatamente. A questão do tratamento adequado do lixo,
né, passa tanto pelo reuso, quanto pela reciclagem, quanto pela redução, inclusive, desse excesso de embalagens que a gente tem, exato, mas tratando os catadores não como se eles fossem um cidadão de segunda classe, mas como profissionais em que essas pessoas podem receber treinamento, você pode criar os centros de triagem para que eles possam ali ter um trabalho digno, que gera renda para a sua família, que ajuda a preservar o meio ambiente e dá uma resposta para o problema dos aterros sanitários, que não tem como suportar essa quantidade de lixo tão grande, né? E, obviamente, que isso passa por um processo de conscientização da população e o trabalho do poder público, no sentido de criar os meios adequados para a coleta seletiva do lixo. Eu sempre digo que é muito fácil a gente defender meio ambiente no ambiente dos outros. Difícil é a gente defender o meio ambiente no ambiente da gente. Que começa em casa. Que começa em casa e começa no poder local, começa dentro, inclusive, das empresas, naquelas que têm a obrigação daquilo que a Lei de Resíduos Sólidos estabeleceu como princípio da logística reversa, fazendo adequadamente, digamos, o acolhimento daqueles materiais que podem ser reusados e reciclados. Certo. Walter tem colhido opiniões aí da população por meio tanto de conversas e reuniões, também utilizando o instrumento da internet, né? Bastante. E essa tem esperança para isso? Tem muita esperança, Valdir. A gente tem um histórico importante de coleta seletiva no município, mas o apoio do poder público é fundamental, inclusive respeitando a legislação, né? Eu vinha conversando com a senadora no caminho sobre isso, e o grande problema é que o custo de coleta de lixo em Guarujá é um custo muito elevado. A prefeitura fica quase 6 meses em atraso com a empresa, porque ela não dá conta de pagar o contrato. E no contrato prevê a coleta seletiva, mas parece que a empresa não se esforça o suficiente para fazer o trabalho da maneira que deveria. Então, a gente acredita, por exemplo, na possibilidade de trabalhos com fortalecimento das cooperativas, visando a profissionalização. Isso é um enfrentamento importante, inclusive em momentos como esse que nós estamos vivendo agora, de desemprego. Claro. Né? O desemprego em Guarujá é muito grande, uma cidade que tem uma economia muito sazonal por conta da atividade turística, e agora com a queda na produção da economia de modo geral, o nosso porto também está tendo uma queda de movimentação, e isso afeta efetivamente a nossa cidade. Então, como gerar emprego de maneira digna para as pessoas, para que elas possam sobreviver e resolver os seus problemas? Talvez um trabalho com as cooperativas mais efetivo, profissionalizando a gestão, reconhecendo a sua capacidade, com dignidade desses trabalhadores e não tratando-os como cidadãos de segunda categoria, a gente conseguir enfrentar isso de uma maneira mais definitiva. Verdade. Essa dependência econômica das cidades com relação ao governo central, na Baixada se torna cruel. A senhora deve lembrar da pujança que era a Cosipa, por exemplo, né? E hoje nós temos praticamente, virou Usiminas, né? Temos praticamente uma fábrica de aço paralisada. Por outro lado, também as autoridades apostaram muito na questão do pré-sal. Foi vendido um cartão de crédito ilusório, né, que o pré-sal ia resolver vários problemas, e a realidade que a gente vê não é essa, né? Eu acho que cada vez mais o mundo está exigindo aquilo que a gente chama de uma ação diversificada em todos os setores da vida. A vida é diversificada, não é? A gente é diferente como pessoas, os ecossistemas são diferentes, as cidades são diferentes. Por que que a economia tem que ser homogênea? A economia também precisa ser diversificada. Se você coloca todos os ovos na mesma cesta, se acontecer um acidente, você está em péssimas situações. Se você tem, digamos assim, várias cestas, você pode recorrer a uma delas em determinadas dificuldades. É por isso que é fundamental essa discussão de diversificar a economia. O turismo é importante, mas quais são as outras atividades que podem ser estimuladas, suportadas, tanto pelo governo federal quanto estadual e o próprio município, para que as pessoas possam ter o seu emprego assegurado, garantir a sua renda, mesmo em momentos de dificuldade. Aí, Walter. Não depender apenas do poder público, né? Essa política que, de certa forma, é muito utilizada aqui na nossa região,
por conta da sazonalidade do turismo e da falta de diversidade econômica, e a indústria de Cubatão está afetada também pela crise, o fechamento da Uzi Minas. Nós tivemos uma demissão grande agora, né, de funcionários, boa parte deles vivendo aqui em Vicente Carvalho, em Guarujá. Isso trouxe também uma queda enorme para a economia da nossa cidade e uma desesperança muito grande, né? Então, é necessário a gente ter criatividade, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter o comprometimento de que a gente precisa dar para as pessoas a condição de elas serem empregadas. E isso passa por um processo de educação também. Nesse momento tinha que estar havendo um esforço maior do poder público em formar mais gente, em qualificar essa mão de obra que está perdendo emprego, para uma economia mais dinâmica, mais moderna. Nós vivemos hoje na era da comunicação, na era da tecnologia, e a gente praticamente não tem cursos na área pública, nas escolas públicas da região, para formar mão de obra para isso, para enfrentar esse século XXI que chegou com bastante força e que está, de certa forma, reconstruindo, né, a economia da nossa região. A gente precisa ser inteligente, ter aí essa capacidade e a competência para pôr isso em prática. Aliás, tem uma coisa que é, digamos assim, as contradições do Brasil. Por exemplo, na época em que nós éramos uma economia com pleno emprego, nós tínhamos os recursos do Pronatec para treinar as pessoas. Agora que as pessoas estão desempregadas e essa mão de obra está parada, era o momento dos recursos do Pronatec estar, digamos assim, sendo utilizados para requalificar essa mão de obra e fazer a realocação dela no mercado de trabalho. E é exatamente o momento em que o seguro-desemprego está mais difícil de ser acessado, o Pronatec está com menos vaga, menos recursos para o treinamento da população desempregada, e são essas coisas que acontecem no Brasil, né, da má política, como falava ainda há pouco o Walter, né? Infelizmente, uma boa parte dos políticos estão criando mais problemas do que soluções. E a política tem que voltar a ser um espaço onde ela seja um meio de ajudar a construir as soluções. Não é que os representantes vão substituir as pessoas, é que eles de fato vão estar ali para ajudar a fazer essa mediação, ter uma relação mais próxima, né? Nós vínhamos no caminho e ele falava com tanta intimidade dos problemas da cidade, que eu fiquei pensando, né? Isso só é possível porque já foi secretário de turismo, só é possível porque é um professor da rede pública, só é possível porque é um especialista em gestão pública, e isso, quando é associado a uma proximidade com os empresários, com os trabalhadores, com os moradores das comunidades, se transforma em algo muito potente. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de humildade, sabe? Eu tenho insistido, né? Essas eleições não podem ser em cima do palanque. A situação está tão difícil que eu acho que ela tem que ser disputada no tablado, sabe? Conversando com as pessoas, entrando na vida das pessoas. Um por um. E a internet? Dá para supor assim que a internet vai ter um peso fundamental nas eleições municipais? Eu acredito que sim. Aliás, mais um assunto que a gente vinha conversando agora, né? Pelo menos para quem não tem dinheiro, é a melhor coisa que se existe. É um caminho, é importante, facilita a comunicação, mas ao mesmo tempo também a gente tem percebido que é um espaço que está exacerbando muito menos o amor e muito mais o ódio, né? Aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vínhamos falando do caso da morte da Fabiane. Isso. Né? Um exemplo trágico de Guarujá, de mau uso na internet. Uma grande tragédia, né, por conta exatamente disso. E a gente, quando chega no período eleitoral, a gente percebe que essa agressividade ela tende a aumentar exatamente porque as pessoas estão cada vez menos esperançosas de que pode haver alguma mudança, né? Um escândalo atrás do outro, em nível federal, em nível estadual, agora a CPI da merenda no governo estadual. Nós tivemos um caso semelhante aqui também. Governo após governo, a corrupção vem se mostrando como o símbolo, né, da gestão pública. Não é diferente aqui em Guarujá, infelizmente. A gente precisa melhorar isso, né? E talvez a informação tenha que chegar às pessoas com mais qualidade. A internet pode fazer isso. Infelizmente ela não está sendo usada dessa maneira. A gente tenta fazer, mas as pessoas parecem que têm um pouco de resistência a isso ainda. Uma coisa que a gente fez nas nossas campanhas, tanto em 2010 quanto agora em 2014, a gente tinha uma espécie de um código de postura, né, que era um protocolo com o qual eu me comprometi
durante as campanhas, de que a nossa campanha não iria fazer nenhum processo de desconstrução dos nossos adversários. Certo. Uma coisa é a crítica, às vezes firme, mas com base na verdade, certo? E com uma ética da disputa política. Outra coisa são os processos de desconstrução, utilizando, digamos, a internet como forma de destruição do adversário e de biografias. Exatamente. Então, nós estamos orientando aos nossos candidatos que assumam esse código de postura e na minha campanha, toda vez que a gente identificava alguém que porventura estivesse fazendo qualquer tipo de baixaria contra Dilma, contra a Serra, contra Aécio, quem quer que fosse, nós imediatamente desautorizávamos esse tipo de postura. Eu acho que a política não pode ser o terreno da péssima educação, certo? Como é que você faz uma campanha política na base do ódio, na base da mentira, da desonestidade, e depois você quer que a sociedade olhe para você como prefeito, como presidente da República, como governador, como sendo um exemplo de honestidade, de uma pessoa verdadeira. Então você tem que liderar pelo exemplo. E eu acho que se a gente fizer esse debate de que não é o embate entre os candidatos, é o debate, e de preferência o diálogo. Não é? Porque no debate sempre um vai ganhar, outro vai perder. Mas já é melhor do que o embate, porque o embate leva sempre à destruição. O diálogo não. Eu vou tentar convencer as pessoas de que a proposta que eu estou defendendo para a saúde, para a educação, para a segurança, para o tratamento do lixo, para a geração de emprego, é a melhor. E é a melhor do ponto de vista da visão, é a melhor do ponto de vista do processo e é a melhor do ponto de vista das estruturas que poderão ser criadas para viabilizar essas propostas. É isso, né, Walter? É isso, com certeza. Vamos fazer um intervalinho? A gente já volta já mais um bloco do Programação de Cidade com a senadora Marina Silva e o professor Walter Batista. Fica com a gente que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, voltamos para mais um bloco do Programação de Cidade, para lá de especial hoje, como eu falei desde o começo, com a eterna senadora Marina Silva, que aqui do meu lado, e também o professor Walter Batista, que é pré-candidato a prefeito de Guarujá pela Rede Sustentabilidade. No primeiro bloco conversamos damos algumas impressões aí sobre esse momento nacional vivido, e a senadora com a sua visão, logicamente, adiantada, e talvez até um pouco adiantada no tempo para esse mundo político que a gente vive, esses vícios políticos que a gente vive e que leva o país tanto para trás, tão para trás, daquele jeito que a gente não gostaria. Eu queria começar o segundo bloco e perguntando para a senhora poder ter a oportunidade, até para explicar para o telespectador de Guarujá, o processo de surgimento da rede,
todo esse processo de surgimento de uma nova forma de fazer política e talvez até sendo repetitivo, como isso ainda reforçar, como isso pode ajudar o cidadão de cada bairro, de cada cidade do Brasil afora. Como eu dizia, uma boa parte da crise que a gente está vivendo hoje é a crise da política. E isso tem muito a ver com o fato de que os partidos deixaram de ser um espaço para discutir ideias de como melhorar a vida das pessoas e passaram a ser um espaço de discutir apenas como fazer para ganhar o poder. E a rede surge exatamente para ajudar a melhorar a qualidade da política, que a gente volte a discutir o que é o problema mais grave que a cidade precisa resolver. Quais são as soluções que a cidade já encontrou que, se transformadas em políticas públicas, com a escala necessária, pode ajudar a melhorar a vida das pessoas. Então, o surgimento da rede, eu sempre digo, é uma tentativa de melhorar a qualidade da política. Nós somos um partido diferente, nós não temos a figura do presidente, nós temos 2 porta-vozes, sempre um homem e uma mulher, sempre uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais experiente. Atualmente sou eu e o Zé Gustavo, eu tenho 58 anos, ele tem 26 anos. Na verdade, ele é o presidente da rede. Já dá uma diversidade, né? Exatamente. Não é? E eu sou a vice dele, para mostrar que, de fato, o partido não tem um dono. E nós temos um processo em que a gente valoriza muito a discussão sobre o programa. Então, as coligações que a gente faz faz sempre com base no programa que está sendo feito para a cidade e no testemunho de vida das pessoas. Até porque os partidos todos estão vivendo, a maioria deles, uma crise muito grande. O nosso não, acabou de surgir, está registrado há 8 meses, nem teve tempo de ter crise, correto? Mas nós valorizamos, em primeiro lugar, o programa, mas o programa, às vezes, as pessoas concordam só para ganhar a eleição. A gente olha muito para o testemunho de vida das pessoas. E uma outra coisa que nós, da rede, valorizamos muito nessa questão do programa, é que o programa é o contrato de trabalho do candidato, certo? Muitos candidatos, eles ganham uma eleição sem apresentar um programa, que foi o caso da presidente Dilma, que não apresentou o programa nem no primeiro nem no segundo turno e ganhou uma eleição. A população deu um cheque em branco para ela. O Aécio só apresentou a metade do programa na última semana do primeiro turno e eu, junto com o Eduardo Campos, quando ainda era vivo, apresentamos o programa e, quando eu assumi a candidatura, nós nos comprometemos publicamente no debate. Por quê? Porque o programa é o contrato de trabalho. Então, o professor Walter Batista vai fazer o programa e esse é o seu contrato de trabalho. É a partir dele que o cidadão, que é o patrão do prefeito, o patrão do vereador, ele vai poder cobrar o desempenho. E começar a mudar aquele conceito de que o camarada asfaltou, ou tampou um buraquinho na rua, ou fez uma coisa, parece que fez uma grande coisa, quando na verdade cumpriu a obrigação, né, Walter? Marina falou agora sobre não fulanizar as conquistas. Né? E eu acho que é por aí o caminho, né? Primeiro de não destruir as biografias e ao mesmo tempo também não fulanizar as conquistas. Então nenhum governo é de todo ruim. Existem muitas práticas que são positivas, assim como aquelas que não deram resultado. Então o que a gente precisa fazer é colocar em andamento aquilo que está parado ou terminar aquilo que foi iniciado. Isso é um compromisso com a população, porque o orçamento público ele é limitado. E é um orçamento que não é do político, é um orçamento que saiu da contribuição do cidadão, né, que pagou seu imposto, que consumiu e pagou mais caro pelo produto, porque no produto está embutido o que o Estado está cobrando dele de contribuição para poder fazer saúde, educação, para asfaltar as ruas e tal. Então, ter um plano de governo construído com a sociedade é fundamental, porque é o primeiro passo para o governo dar certo. E o segundo passo é você ter a condição de executar esse plano com o apoio da sociedade e não apenas da classe política. A gente pensa muito na governabilidade como a solução. E eu dei uma entrevista recentemente sobre isso. Me perguntaram, e a governabilidade? Você está saindo, até agora não tem coligação, a rede não vai fazer coligação com ninguém, as outras forças políticas. A gente respeita as forças políticas, é fundamental dialogar com elas, mas a governabilidade ela só pode ser efetivada se ela for construída com a população da cidade.
Nós precisamos do apoio da população e a eleição, ela dá essa condição, porque você vence a eleição com o apoio da sociedade. Mas se não tiver um programa para colocar em prática, se você vence com um cheque em branco, como a gente vê que tem acontecido nas últimas eleições, você não tem compromisso nenhum com desempenho, com resultado, com a boa gestão. A gente quer mudar isso, né? Isso é bom até para essa questão da governabilidade. Eu me lembro que 2010 e 2014 as pessoas diziam: como é que a senhora vai governar? Eu dizia: eu vou governar com os melhores. Né? E as pessoas diziam que isso era sonho, como se fosse possível dizer que você vai governar com os piores, né? É claro que parece que tivemos essas escolhas por aí, mas a população não quer que você ganhe uma eleição para governar com os piores. E você escolhe os melhores com base no quê? Com base num programa. Se você tem um bom programa de educação, você vai procurar o melhor gestor em educação, uma pessoa que tem visão, que tem capacidade de execução das metas com as quais ele se comprometeu. Se você tem um bom programa na área de saúde, você vai colocar a melhor pessoa para a execução daquele programa. E os partidos, a mesma coisa deveriam fazer na Câmara dos Vereadores. Quando é uma proposta boa para o município, a população deveria acompanhar cada um dos vereadores. Se a proposta é boa, não importa o partido dele, se é de oposição ou se é de situação. Você tem que assumir posição. E a posição é: você vai aprovar aquilo que é o bem para a comunidade, para a sociedade. E tem que ver se está cumprindo o contrato direitinho. O contrato de trabalho, exatamente. Essa forma de organização da rede de sustentabilidade que a senhora colocou, de não haver presidente, é em nível nacional, estadual e local. E municipal. Nós não temos a figura dos diretórios, nós chamamos de elo, né? Nós temos o elo nacional, os elos estaduais e os elos municipais. E em cada uma dessas instâncias, nós temos a figura dos porta-vozes, que é sempre um homem, uma mulher, um mais jovem e um mais experiente. Por que isso? Porque nós valorizamos muito aquilo que nós chamamos de aprendizagem intergeracional, não é? Uma pessoa adulta e mais experiente sempre vai ajudar a um jovem, mas ao mesmo tempo os jovens estão nos ensinando muito. Eu tive acesso a uma pesquisa em 2014 que dizia que 75% das decisões que estão sendo tomadas dentro das famílias estão sendo orientadas pelos jovens, porque os pais e as mães, eles têm a ideia de como eles têm mais acesso à tecnologia, à informação, de que eles podem orientar melhor na hora de fazer uma compra, na hora de fazer um negócio. E uma outra coisa importante é que 85% dos aconselhamentos nas famílias estão sendo feitos pelas mulheres, valorizando a participação das mulheres nos processos decisórios, o que é muito bom tanto para as mulheres quanto para os homens. Legal. E como é que é a implantação de uma nova forma de fazer política no local, Walter, assim, com tantos vícios políticos que a gente conhece? É bem estimulante, né? Porque o desafio é conseguir fazer com que as pessoas entendam um processo novo, diferente, em meio a uma política que já está desgastada, que apresentou para a gente os resultados que a gente está vendo aí, né? E fazer com que elas acreditem que é possível fazer de uma maneira inovadora. Eu tenho usado muito essa palavra, não é mudar, né? É inovar, é fazer de uma maneira diferente, fazer melhor, buscar qualidade no fazer, nas práticas. E a construção da rede é dessa maneira. A gente tem estimulado muito a entrada de jovens no partido, os jovens têm procurado o partido, muitos entram não apenas como filiados, mas como simpatizantes e vão aprendendo como se constrói, né? Agora no processo eleitoral mesmo, nós estamos aprendendo, né? Nós saímos de uma reunião no fórum, a Marina, foi muito interessante isso, a gente saiu de lá comentando assim, né? Eu e a professora Ana Célia, que é porta-voz também, estávamos lá presentes com a chefe do cartório eleitoral, passando as orientações de como registrar a candidatura. Nós saímos de lá comentando, é por isso que ninguém entra na política. Porque é tanta burocracia, é tanto documento, que chama a atenção como é que as pessoas conseguem passar por essa seleção e até assumir mandatos com tantos processos, com tanta carga negativa sobre elas. E depois ainda fazem tudo errado. E ainda fazem tudo errado. Quer dizer, tem uma seleção tão grande, uma burocracia tão grande, e no final
as coisas acabam acontecendo como acontecem, né? Mas é muito estimulante. É que as leis, elas ajudam, né? Mas o que vai fazer com que elas sejam cumpridas são os valores que se tem. Quando as pessoas não têm os valores, elas acabam burlando a própria lei que criam, não é, para evitar que venham a desviar a lei. A rede também tem uma coisa interessante, que é o mecanismo das candidaturas cívicas. Hoje, há uma aridez muito grande na política. Os partidos, eles têm o monopólio da política, e quando você tem um monopólio, você já sabe, né? Acaba que há um descuido em relação à qualidade do produto. No caso, o produto seriam os quadros dos partidos. Então, nós criamos um mecanismo de trazer pessoas da sociedade que não têm disposição de ir para os partidos. Então, nós temos na rede cerca de 30%, até 30% dos nossos candidatos podem ser filiados cívicos, pessoas que se filiam à rede, mas são independentes. Não é? Se você tem na sociedade um quadro que atua na área de educação, de saúde, do esporte, dos direitos humanos, das várias causas, e essa pessoa é uma pessoa relevante que daria um bom vereador, deputado, senador, né? E ele diz, não, eu não quero ser de partido. Ele pode se filiar à rede, vindo calçado por um programa e pela assinatura de uma quantidade X de pessoas proporcional à sua, enfim, à base eleitoral a que ele pertence. E com isso ele pode se registrar como um candidato independente através da rede, porque o que nós queremos é melhorar a qualidade da política, trazer novos quadros para sair dessa estagnação que hoje nós estamos vivendo. Um atalho para as candidaturas independentes, uma das reivindicações daquele junho de 2013, se eu não me engano. Isso, Essa questão das candidaturas independentes, não é uma bandeira que eu venho trabalhando com ela, desde 96, quando eu fui a primeira vez na Itália, e descobri que lá eles tinham umas candidaturas cívicas. Eu voltei para o Brasil e comecei a fazer esse debate, tentei apresentar um projeto em 99, um projeto de lei, criando as candidaturas independentes, porque elas existem em vários países do mundo. Nos Estados Unidos existem as candidaturas independentes, na Argentina, no Chile, na Itália, em vários lugares do mundo nós temos as candidaturas cívicas. No Brasil nós não temos. E seria muito bom nesse momento de crise na política você criar um concorrente idôneo, não é? Para que os partidos abram o olho, diz, olha, se eu não me renovar, se eu não me reinventar, não é, a sociedade pode vir por outros meios concorrendo com os próprios partidos. Então a rede já está se antecipando e criando esse mecanismo para ajudar a melhorar a qualidade da política. Muito bom. Eu queria lhe perguntar da sua agenda na Baixada, se há previsão de outras visitas ainda antes da votação? Tem que correr o Brasil inteiro? Eu estou andando o Brasil inteiro. Hoje eu estou aqui no Guarujá, né, com o nosso professor Walter. Daqui a pouco eu vou estar em São Vicente com o Caio Amado, que também é nosso pré-candidato, e também em Santos, onde vamos ter uma plenária da Rede Sustentabilidade. É claro que é difícil essa agenda, mas é uma satisfação poder voltar aqui na Baixada, porque eu tenho laços, né, inclusive laços de família, em função da família do meu marido ser daqui de Santos. E aquela pergunta que eu vou ter que fazer, se a senhora se candidatará a presidente da República em 2018, que é a pergunta que todo mundo faz. Eu tive uma experiência muito rica e gratificante, sendo candidata 2 vezes, com uma votação fantástica dada pelo povo brasileiro, com pouca estrutura em termos de recurso, com poucos minutos de televisão, face os meus adversários, e obviamente que eu tenho uma responsabilidade muito grande com esses eleitores que espontaneamente, com a sua consciência, acreditaram no programa que a gente apresentou. E agora, nesse momento de crise, eu tenho dito, talvez não seja o momento da gente ficar muito preocupado com a eleição pela eleição, mas em construir as soluções, ajudar a construir as soluções e essa decisão ser colocada mais na frente. Eu ainda não sei se serei candidata novamente, mas o que eu sei é que eu quero continuar
ajudando a melhorar o Brasil, ajudando a melhorar a vida das pessoas, e que a política, de fato, em vez de de criar problemas, ela ajude a resolver os problemas que hoje o nosso país está enfrentando. Vamos começar pelo Guarujá, né, Walter? Precisamos começar, né? Não só pelo Guarujá, mas por São Vicente também. Claro. Nós temos uma candidatura jovem, idealista, uma candidatura também pautada no compromisso com a ética, no compromisso com a boa formação. O Caio Amado, nosso companheiro, de muita contribuição para a construção da rede aqui na região, é um representante que a gente assina embaixo das práticas dele, está tentando também romper com a dificuldade da política naquela cidade, que é uma cidade também muito difícil, e aqui em Guarujá a gente está tentando mostrar para as pessoas, Valdir, que é possível fazer uma política diferente. A inspiração que a Marina traz para a gente, na prática dela, no mandato de senadora, enquanto ministra, 2 vezes como candidata à presidência, agora na construção de um partido que foi, inclusive, é um partido movimento, que não foi negociado com ninguém, está sendo construído de baixo para cima, né? A presença dela aqui para a gente é uma honra enorme. Eu queria muito agradecer a você pelo espaço que você deu e por poder ouvir as palavras dela, que servem de muita inspiração. Eu fico muito feliz mesmo de ver, inclusive, essa juventude, né? Claro. Participando da política. É incrível a quantidade de jovens competentes como o Caio, como o Walter, porque ainda é jovem, com apenas 40 e pouquinhos anos. Pouquinho cabelo branco. Aí é para dar o charme, né? O charme. Mas é muito gratificante. Eu disse que aos 58 anos eu queria ser mantenedora de utopias. E hoje eu encontro uma quantidade enorme de pessoas com 30, 27, 28 anos como candidatos a prefeitos, pessoas com visão, com capacidade de gestão e, sobretudo, de inovação na política, que eu tenho certeza é isso que eles vão fazer aqui em São Vicente e aqui no Guarujá. Eu só tenho a agradecer a presença dos dois. Infelizmente, eu ia ficar aqui 2, 3 horas conversando. Deixa o espaço para você cumprimentar o telespectador. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e um grande abraço, né? Você que está acompanhando a gente, muitos alunos, né, que ligaram, mandaram mensagens. Um abraço a todos vocês. Estamos nessa caminhada. Vamos tentar fazer um trabalho com muita ética e dignidade. O Walter tem os baixinhos dele, que são reais. Queria agradecer também muitíssimo e deixar um espaço para você dar uma última mensagem. Eu que agradeço, Valdir, por estar aqui no seu programa, né? E agradecer as pessoas que estão nos acompanhando e que sempre me recebem com um carinho, um acolhimento muito grande. É sempre muito gratificante poder a gente participar das dinâmicas das cidades, porque é aqui que as pessoas mostram a sua solidariedade, o seu respeito, e eu tenho insistido muito, né, nessa ideia de que essas eleições a gente vai ganhar no tablado. Se os que têm muito poder, muito dinheiro, muito tempo de televisão ganharem, eles vão agradecer ao dinheiro, ao poder, aos partidos que os ajudaram. Se uma pessoa como o Walter, como o Caio ganharem, eles só têm que agradecer a uma pessoa, ao cidadão de Guarujá, ao cidadão de São Vicente. Então, eu queria deixar o meu abraço e dizer que as pessoas estejam bastante atentas para esse momento rico que o nosso país está vivendo, mesmo em meio a tanta dificuldade. Obrigado, senadora. Obrigado, Walter. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.